Queridos irmãos, que a paz do meigo nazareno seja com todos nós. Meu nome é Magda Bordim e hoje vamos refletir sobre o tema Bem-aventurados os mansos. Preparemo-nos para este momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela presente reencarnação. Que nos tornemos dignos de merecê-la. Que sejamos o servo bom e fiel, que saberá te entregar multiplicado todos os talentos que tu nos confiastes. E com a certeza do teu amor em nós, Senhor, agradecidos estamos ao nosso amorável patrono Bezerra de Menezes e sua pleia de espíritos benfeitores. E permaneçamos em paz, na profunda paz espiritual. Amados irmãos, lembremo-nos que o Pai, generoso e bom, nos criou para a perfeição e a felicidade plena. Portanto, quando Jesus aqui esteve, no Sermão do Monte, nos apresentou as bem-aventuranças, um estado de plenitude, de felicidade, um roteiro seguro para que possamos chegar a esse estágio tão desejados por todos nós. Bem-aventurados, portanto, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A mansuetude, ela é um estado de tranquilidade, de serenidade, de brandura. Portanto, contrário à ausência de agitação, é a ausência da agitação, da pressa, da inquietude, da ferocidade. Encontramos na obra O Código do Monte, de Sérgio Luiz Lopes, que a mansuetude é uma conquista fundamental para as nossas vidas, pois a mansuetude é uma virtude que nos torna calmos, e esta calma e serenidade nos torna capazes de administrar as nossas vidas de uma forma eficiente e produtiva para atingirmos o objetivo para o qual nós fomos criados. Verificamos a importância da questão da mansuetude, principalmente nos dias de hoje, em que a humanidade vive sobrecarregada de atividades, atribuições, num frenesi e uma agitação que lhe entorpece os sentidos espirituais, voltados quase que exclusivamente à atenção da matéria. Esta ação tão intensa e tão avassaladora interfere nos contextos mentais, atormentando os dias e as noites do homem que não consegue a mansuetude e a paz íntima. As relações entre os seus iguais se tornam superficial. Não há a intensidade da presença nas relações afetivas e amorosas. Entram e saem dos seus lares, preocupados e aflitos, distraídos do que acontece com seus familiares, seus filhos, irmãos, pais, esposa, e esquecidos de si mesmos, das suas necessidades íntimas, a aplacar a dor que se alastra no seio da sua psique enfermiça e doente. É uma falsa
sensação de presença emocional, porque apenas a presença física no seu ambiente de trabalho, doméstico, não significa que esteja inteiro em emoções, em relações verdadeiras de trocas significativas. É necessidade a mansuetude para caminharmos mais devagar, manter os pensamentos e os sentimentos mais harmonizados, para que possamos, por assim, degustar o prazer de sentir o que a vida nos oferece, neste trajeto luminoso das nossas evoluções como seres encarnados, como espíritos eternos e imortais, temporariamente vivendo as experiências da vida física para evoluir e progredir moralmente, intelectualmente, mas no controle das suas emoções. O indivíduo encontra-se envolvido em construções mentais, preocupados com o êxito de questões futuras, preocupado se vai ter êxito em programações que talvez nunca se concretizem. Investe na fantasia, gastando-se os comandos psíquicos e mentais em questões que, como sendo fantasias, não lhe trarão o devido retorno, pois elas se esvaem como as brumas no primeiro raio de sol da manhã. É preciso que estejamos conscientes do que acontece no nosso mundo íntimo e, para isso, precisamos silenciar. No tumulto e no ruído, no ruidoso da vida cotidiana, não conseguimos ouvir a nossa própria voz interior a nos chamar, a nos concitar a mudança de rumos, para ouvir as leis divinas inscritas em nossa consciência, no âmago do nosso ser espiritual, para dar um rumo seguro à nossa jornada reencarnatória. Portanto, queridos irmãos, a mansuetude provoca um controle das nossas emoções. Possuímos a nós mesmos, estamos no controle dos nossos atos e das nossas ações, e não estamos sendo levados pela correnteza sem rumo e sem destino. Precisamos ter em mente que os mansos não são fracos. O manso, ele tem uma lógica na sua escolha, na sua ação tranquila e pacífica. Ele está no controle de si mesmo, ele possui o controle das suas emoções e das suas reações. Ele está sereno, equilibrado. O manso, ele tem uma atitude perante a vida, que não se deixa, portanto, atender àquilo que a emergência sempre cruel de fazer e realizar tudo em um tempo muito curto das exigências da vida cotidiana lhe impede de refletir sobre as suas ações, amadurecidas pelo sentimento e pelo tempo, pela reflexão daquilo que lhe chega. Portanto, Jesus se voltava para as almas equilibradas, para as almas compreensivas e de boa vontade, para aquelas que colhiam o bem na mansuetude e na paz, sem o desespero e a violência daquele que está sem rumo da sua jornada evolutiva. Os mansos
É alguém compreensivo, alguém que entende exatamente os malefícios da guerra, seja a guerra psíquica, a guerra emocional e a guerra física. Ele não é alguém que ignora, que está no desconhecimento, é alguém que está amadurecido no conhecimento da verdade libertadora. Os brandos e mansos, portanto, não é alguém fraco, não é alguém hesitante nem inseguro, não é alguém que não sabe o que vai decidir. Porque o manso, ele não tem um comportamento passivo, sem iniciativas, indiferente e apático. O manso não é alguém que perdeu, que abriu mão da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, pois ele escolhe ser manso. Ele opta por ser manso. A sua vontade ativa e manifesta na ação e não na reação impulsiva. No exemplo da violência do trânsito, ele está no controle de si mesmo e opta por não reagir impulsivamente às provocações truculentas e violentas. Ele faz um esforço hercúleo, buscando em si toda a força, todas as conquistas morais e espirituais. Ele busca em si o roteiro divino traçado pelo Mestre Jesus, que ensinou que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a si mesmo. Aquele que não reage impulsivamente à violência, ele é um forte, ele está no domínio, controle da sua vida e de tudo que lhe cerca. A ansiedade, fruto da falta de mansuetude, nos causa aflição. A ira nos provoca o descontrole, as atitudes impulsivas daquele que perdeu o controle sobre as suas reações. É preciso lembrar que a mansuetude, ela está ligada intrinsecamente à paciência, porque é preciso compreender que o labor diário, ele segue um processo, passo a passo, para atingirmos o objetivo final. Atropelar essa sequência que flui naturalmente naquele que está no controle da sua vida. É diferente daquele que posterga, ou diferente daquele que tem uma pressa irrefletida por agir de maneira desorganizada e aflita, colhendo frutos dolorosos nesses caminhos tortuosos que vão se realizando, que ficam atrás dele, ruínas de sofrimento e de dor. E passam-se os anos, as décadas, e o indivíduo não produz e não consegue triunfar diante das metas que foram programadas para ele no projeto divino da sua reencarnação, atropelando-se na vida, desrespeitando o ritmo natural da natureza da vida humana e da vida espiritual. Estamos numa sociedade em que queremos soluções mágicas para todas as questões. Mas é preciso paciência. Tudo é um processo que se realiza. É como pedir à criança, ainda jovem, nas primeiras letras, que já esteja resolvendo as questões complexas da aritmética. É impossível
vai haver um sofrimento e uma dor, um desgaste desnecessário e uma improdutiva investimento de nossas energias. Desviados do caminho, do objetivo, nos perdemos. E o tempo passa de reencarnação em reencarnação, em passos muito curtos na evolução, para atingirmos o objetivo do qual fomos criados, de ver Deus face a face, atingirmos o estado de perfeição e de felicidade plena, que no íntimo do nosso ser concita o nosso olhar generoso para uma caminhada de mansuetude e de paz, para com clareza e discernimento fazermos as escolhas assertivas para o resultado desejado. Precisamos reconhecer o tempo de Deus, pois se o tempo da vida física é este tempo acelerado que constitui o momento presente refletido, isso não é o que acontece na realidade espiritual, que não segue esse ritmo enlouquecido e desenfreado, mas segue leis propostas por Deus para que tenhamos uma caminhada segura e objetivando a bondade que o Pai nos deu. Nessas atitudes irrefletidas, desenfreadas, adoecemos o corpo e o espírito. A violência esgota-nos na nossa essência espiritual, porque nós não fomos criados para o ódio, para a revolta, para as mágoas, para os ressentimentos que adoecem psiquicamente o espírito. Como fomos criados por Deus, fomos criados para as bem-aventuranças. O nosso espírito foi criado para as bênçãos divinas do amor. É como o nosso corpo físico, que foi criado para o alimento saudável e não para os tóxicos que enfermam. O nosso corpo, que não foi criado para ser agredido, mas para ser cuidado com delicadeza e amor. Os nossos espíritos, da mesma forma, foram criados para a pacificação e para o amor. É preciso, portanto, controlar e agir sobre os impulsos da violência que intoxicam-nos de vibrações deletérias, perturbando a nossa paz íntima e impossibilitando que tenhamos a lucidez e a clareza para decidir os destinos da nossa vida como homem e espírito na carne. É preciso mudar as nossas diretrizes mentais para ideias saudáveis e construtivas do amor, buscar uma psicosfera amorável para termos, então, a condição de sintonizar com a saúde, o equilíbrio e o amor, que jazem nas esferas superiores da vida espiritual, onde os espíritos benévolos vivem a passividade, a doçura, a tranquilidade e a serenidade nas conquistas superiores do espírito imortal. É preciso, pois, termos acesso ao nosso mundo íntimo e, para isso, precisamos serenar. É preciso controlar esses impulsos e evitar, neste controle destes impulsos, descarregar, descontar nos outros os nossos conflitos íntimos, como aquele perdido e sem controle de si mesmo, que arremessa fardas de ressentimento a todos aqueles que convivem com ele no ambiente familiar e doméstico,
ou na vida cotidiana, onde quer que vá, traz desarmonia e desequilíbrio, causando a enfermidade não só em si, mas naqueles que com ele convivem. Vemos que é preciso ter controle para poder bem administrar as nossas reações. Mas para isso é preciso ter um conhecimento eficiente sobre a nossa própria natureza e reformular hábitos e comportamentos adversos a essa rotina generosa que o Pai nos oferece como um meio de atingirmos a felicidade plena. É preciso, pois, gerenciar os nossos comportamentos, autoavaliarmos-nos, porque quando não temos a noção exata das nossas ações e comportamentos, nós terminamos passando para o outro, dizendo que o erro pertence ao outro, quando nós é que estamos gerindo e administrando de maneira equivocada os nossos comportamentos e ações, distantes da serenidade e da paz, da caridade para com os nossos irmãos, porque Jesus nos disse: fazeis aos outros o que quereis que vos façam. E tenha certeza, neste procedimento indicado pelo Mestre, jamais vos enganareis diante da forma como deveis te comportar diante da vida. O Mestre nos disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sim, queridos irmãos, a doutrina espírita nos apresenta que o planeta Terra passa por uma grande transformação, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, como nos diz o Evangelho. Estamos, portanto, vivendo um momento de transição. Este momento de transição é sempre extremamente delicado, o momento em que separamos o joio do trigo, o momento em que separamos os lobos das ovelhas. E nós sabemos que o rebanho do Mestre Jesus é das ovelhas pacíficas e mansas. Ele é o pastor das ovelhas e é o pastor de todas as almas que, compreendendo os destinos do homem da perfeição, optam pela mansuetude e a paz. A progressão dos mundos, há uma evolução natural para um ambiente sempre pacífico e amoroso. Temos ainda no Evangelho, quando nos diz que a lei de amor e caridade, quando ela estiver sobre a terra, quando sobre a terra a lei for a da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se-á um mundo feliz. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas obras, nos diz que o mundo ditoso é o mundo dos brandos, o mundo superior é o mundo da mansuetude, da docilidade, da pureza do coração. Irmãos, continuemos passo a passo nossa caminhada evolutiva com mansuetude e pacificação, uma das virtudes apresentadas pelo Mestre Jesus, aos quais o homem pode adotar
como roteiro para a busca plena da felicidade, a iniciarmos ainda no mundo material e transitório. Homens do nosso tempo, apaziguai os vossos espíritos. Sigamos com paciência e resignação diante daquilo que se apresenta, pois o nosso sofrimento é fruto dos equívocos de escolhas que foram realizadas de maneira desorganizada, sem o entendimento verdadeiro do significado da nossa existência como homens espíritos sobre a terra. É preciso que sigamos com paciência. Lembremo-nos de que a transformação do planeta já está acontecendo sob o ponto de vista vibratório e energético. E chegará o tempo em que a psicosfera estará modificada para melhor e fará sentido o que o Mestre afirmou ao nos dizer as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Queridos irmãos, por essa bem-aventurança, a mansuetude, ela aponta os caminhos e o destino do futuro da terra, que é um futuro de plenitude e de paz, onde as ovelhas do Mestre Jesus, na sua mansietude e na sua paz, reinarão livres sob os campos verdejantes do amor. Terão acesso livre aos riachos de águas cristalinas e doces. Poderão descansar tranquilas nos espaços luminosos do céu, cravejado de estrelas, das almas luminosas, dos espíritos evoluídos que compreenderam o verdadeiro significado da palavra amor. Queridos e amados irmãos, mantenhamos a serenidade na ação ativa, compreendendo e sentindo o que o Mestre Jesus nos disse e exemplificou na sua jornada terrena, que escolhamos o meigo nazareno para nos conduzir nos destinos da vida, que nos levará ao nosso destino, à plenitude da felicidade. E assim, amados irmãos, neste momento, agradecidos pela presença generosa dos benfeitores amigos que nos assistem, fortalecendo os nossos espíritos para que nos mantenhamos mansos e serenos, confiantes na misericórdia de um Pai generoso e bom, seguindo o roteiro seguro do amorável Mestre Jesus, porque Ele o disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amados irmãos, permaneçamos em paz, na profunda paz espiritual.